Muito bem, vamos falar agora do Corinthians. Quem tem as notícias é o repórter Cássio Barco. Olá, amigos do Sport TV. Aqui o Corinthians encerrou a preparação para o jogo de amanhã contra o Mirassol, mas não só a preparação para esse jogo, mas para uma sequência difícil que vem pela frente, né? O Mirassol é o atual melhor time do Campeonato Paulista e na sequência o Corinthians pega o Brusque fora de casa no meio de semana pela Copa do Brasil e no sábado encara o Santos de novo pelo Campeonato Paulista. Então por isso o técnico Fábio Carille, já pensando no que vai enfrentar, poupará alguns titulares contra o Mirassol, vai mudar tudo, a começar pela formação. Ele está acostumado a jogar no 4-1-4-1 aqui no Corinthians, vai passar para um 4-4-2 tradicional contra o Mirassol e uma surpresa, uma dupla de ataque que, olha, é sábado de carnaval e pode dar um samba. Casim e Jô na frente, dois atacantes com características muito similares ali, dividindo espaço, compartilhando o ataque do Corinthians, um ataque que pode interessar muito o Fábio Carille, caso dê certo, né? Pode ser uma opção também aí pro futuro. E quem falou com a gente sobre isso aqui depois do treino foi o Guilherme Arana. Ele é lateral esquerdo, deve cruzar muitas bolas pro Casim e pro Jô, e falou sobre o pedido do Fábio Carille de justamente explorar bem esse ataque que jogará contra o Mirassol. O professor falou, quando chegar no fundo, jogar na área, evitar de ficar cortando, por questão de ter esses jogadores lá dentro, tem essas características. Então acho que, se Deus quiser, como eu falei, vou chegar no fundo, fazer a área e eles vão concluir com gol. Guilherme Arana está confirmado como titular e ele será um dos 5 jogadores da base que vão jogar contra o Mirassol. Além dele tem o Léo Príncipe, o Pedro Henrique, o Maicon e o Jabá. O Jabá que falou também com a gente aqui sobre esse espaço que o time profissional tem ganhado, que os jogadores da base têm ganhado no time profissional. A gente trabalha para chegar aqui e ter esse momento, né? E não é que o Corinthians não usa, né? Porque o elenco ultimamente, nos últimos anos, tem muito cara experiente, medalhões, e a gente aguarda por esse momento. Então por isso que a gente está aproveitando o máximo, correspondendo dentro de campo, mostrando a cara do Corinthians, que é raça, é vontade. E a gente que é criado na base, a gente sabe como que é a pressão desde lá. Então foi isso, o técnico Fábio Carille treinou com esse time misto para jogar amanhã com o Mirassol, um time que seria então com Cássio no gol, o lateral direito é o Léo Príncipe da base, Pablo, Pedro Henrique, o Guilherme Arana que a gente mostrou aqui, e o meio com o Maicon, Gabriel, Felipe Bastos, Léo Jabá e a dupla de ataque Casim e Jô. Deve ser esse o time do Corinthians que entra em campo amanhã contra o Mirassol. O Corinthians que acabou o treino e já partiu para o interior para se preparar para esse jogo. Obrigado ao Cássio Barco. Jogo complicado, hein? Mirassol é talvez a grande surpresa do Campeonato Paulista. Jogando muito bem. Time do 13 Xuxa. pontos. Eterno. Mas tá muito bem o Mirassol. Muito bem o Corinthians. E que o Corinthians jogou muito bem contra o Palmeiras. Para mim foi a melhor partida, assim, até porque também enfrentou um rival de qualidade, né? Que é o Palmeiras. Então você mede forças. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, depois tem a expulsão, aí você perde um jogador. Agora vai ter esse grande desafio que é tentar repetir uma boa atuação jogando contra a sensação da competição. Eles entrando na coletiva com as máscaras. Um com a máscara do outro, não é isso? Gabriel e Maicon. Barreto. Agora, para passar para o André aqui, queria só tirar uma dúvida que o internauta levantou. O Maicon se acusou? Estou tentando lembrar das imagens. Ele ficou falando, fui eu, né? Ele falou várias vezes. Fui eu. Porque o internauta disse, não, se o Maicon se acusasse, eu fiquei pensando... Não, se acusou. Se acusou, sim. Fala, André. A gente conversava aqui, Barreto, eu e o Vitor, quando ouvíamos as informações do Cássio, o técnico Fábio Carille tenta repetir de alguma medida a formação do Corinthians, principalmente depois da expulsão do Gabriel com um jogador a menos, com essas duas linhas próximas. E enfrenta o Mirassol, né, Vitor, que contra o São Paulo, jogando fora de casa, saiu para tentar o resultado, foi para cima, atacou, agrediu o São Paulo. E o São Paulo tem essa proposta de atacar, de avançar bastante também, e o jogo em alguns momentos ficou bastante aberto. Acho que o Corinthians vai tentar dar uma segurada nas pretensões do Mirassol jogando fora de casa, e é o momento de experimentos, né? É o momento do Carille testar formações para formatar o time para o restante da temporada. Eu acho que foi o primeiro jogo que a marcação no primeiro tempo, quando tinha 11 jogadores em saída de bola, funcionou. O Carille não vinha fazendo isso. E tanto que a escolha dos jogadores na outra partida
foi exatamente para dar intensidade ao meio de campo e conseguir fazer essa marcação mais à frente. Só que quando perde jogador, ali eu acho que o Carille fez uma observação. Ele percebeu que conseguiu marcar com 2 linhas de 4. Obviamente, o Casim recuava para fortalecer essa marcação, mas eram 2 linhas de 4, ali eram 4-4-1. Que ele consegue marcar sim. Então, se ele pode marcar em 4-4-1 o Palmeiras, ele pode marcar com 11 jogadores em 4-4-2 o Mirassol. E aí ele quer ver. Como o André falou, é o momento do jogo, é o momento de testes do jogo. O Casim fez uma partida, do ponto de vista da postura, do que se espera do jogador, elogiável. O Jô marcou o gol. O time não tem muita alternativa de criação, de tabela com a bola. Não vai ter nesse jogo também, mas aí ganha uma estatura na área, vai forçar o jogo pelos lados, vai tentar os cruzamentos. Felipe Bastos chega de trás, tentar as finalizações de fora da área, talvez entre nela. Uma coisa que ele deve ter dificuldade, não tem nesse time, por exemplo, o jogador como o Barreto adora adora o futebol moderno, né? Ele pega no meu pé assim. Então é o box to box, né? O área a área que o Elias fazia, né? Esse jogador que para realizar esse papel, o Maicon talvez um pouco possa realizar isso. Então eu acho que se há um momento para ele tentar ver o potencial do elenco, é esse. Só tem uma coisa. Essa formação, por exemplo, que vai entrar contra o Mirassol, ele não pode cogitar ter esse time no Campeonato Brasileiro. Ali ele vai precisar agregar alguma qualidade técnica. Qualidade técnica, ou mesmo aqui enfrentou o Palmeiras. Qualidade técnica, leia-se, no elenco. Marquinhos Gabriel, que estava mole em campo, não tem a postura do time. Giovanni Augusto. Em algum momento ele vai precisar melhorar a questão individual para poder enfrentar um campeonato mais difícil. Como nesse momento joga o estadual, tudo bem, funciona, mas em algum momento ele vai precisar fazer alguma alteração ali. Para mim isso é muito claro. Assim, não dá para jogar, por exemplo, com o Léo Jabá, Romero, Rodriguinho Maio com a linha de 4, um centroavante e o Gabriel atrás, o Campeonato Brasileiro. Porque aí não fica nem em 10º lugar, meu. Eu tô de acordo. Pode falar, mãe. Não, eu só queria destacar que o Vitor Birner é ódio eterno ao futebol moderno em tudo, menos no aspecto tático. Ele gosta de um box-to-box, de uma compactação defensiva com transição ofensiva. Mas os nomes só mudam. O meu velho amigo Lauro Búrigo, ex-treinador em Santa Catarina, chamava esse meia de bico a bico. Aí, ele vai de um bico da grande área até o bico da outra. Meia de bico a bico. O time que joga fechadinho para sair no contra-ataque, antigamente chamava como, Lino? Agora, né? Não. Agora ele joga compactado com transição ofensiva. Só vai mudando. Aí, em velocidade. Aí o ponta vira extrema, vira meia de beirada. Os externos. Os externos. Marcação alta, marcação sobre de bola. Isso. Dobra de marcação, antes era marcação e sobra. Apertar a saída de bola, agora é marcação alta. Marcação alta. Vamos fazer uma vinhetinha de raiz pro Vitor Birner. A gente tem que pensar, porque em algumas coisas ele é ódio eterno ao futebol moderno e em outras ele é meio Nutella. Mas fala aí. Não, eu fiz os últimos jogos do Corinthians, né? Fiz o clássico, fiz o jogo contra o Audax e eu fiquei com essa mesma impressão do Vitor também em relação a essa área de criatividade do Corinthians. Mas também acompanhando os jogos anteriores, quando ele teve Marquinhos Gabriel, quando o Carille teve o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto, o que o Romero e o Jabá entregam em campo, os outros dois não entregam. Então eu acho que o Carille nesse momento ele tá preferindo quem tá ajudando ele de verdade. E pro Campeonato Brasileiro de fato não vai servir. Mas é impressionante o quanto o Marquinhos Gabriel não deixa em campo 1/3 do que deixa o Romero. O Romero saiu exausto do clássico quarta-feira, saiu exausto do jogo contra o Audax no sábado e o Carille precisa disso, né? Para colocar o time dele para jogar firme, ele precisa desses jogadores que acompanham o Casim e o Jô, né? Os dois eu acho que jogam até no mesmo estilo, mas o que o Romero e o Léo Jabá estão entregando para o Corinthians, os outros jogadores que têm mais técnica, né? Que eu falo que é o trio, Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, eles não estão entregando. E foram contratações, todo mundo fala, o Corinthians não contratou, o ano passado contratou esses jogadores que não perderam, né? Mais de 30 milhões o Corinthians gastou nessas contratações. Então, eu acho que, por enquanto, são grandes decepções. Talvez com o Tite eles jogassem até mais, mas eu acho que não dá pra você ficar esperando o técnico aparecer pra você resolver jogar bola, né? Marquinhos ainda foi Tite, né? Porque ele foi de uma segunda leva, né? Foi, mas ele termina o Campeonato Brasileiro com o Santos e chega no Corinthians no ano seguinte. Tá certo. Né? Tem uma negociação de... E ainda tem o Marlone, que ficou fora do jogo do Clássico na quarta-feira, que também é uma peça interessante. Pra brasileiro, de fato, não dá, mas eu acho que nesse momento, quem pode ajudar mais o Carille tá na frente e o Romero e o Léo Jabá
O Léo Jabá que tem finalizado muito mal, inclusive, né? Ele tem muitas oportunidades. Contra o Audax, ele teve pelo menos 3 chances, cara a cara com o goleiro. Claro, tá em evolução. Mas eu acho que isso tem pesado aí na decisão do Carille para montar o time, que semana que vem tem Copa do Brasil já, né?